Olá, mamães e futuras mamães! Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder gravar para vocês mais um diário de gravidez. Então, esse diário de gravidez vai ser sobre as semanas 29 e as semanas 30. Então, já vou começar a falar para vocês, né, como foi que eu passei essas 2 semanas, quais foram os sintomas, se teve alguma novidade, o que eu posso acrescentar, tá bom? E eu espero que esse diário de gravidez possa ajudar você de alguma forma, se você estiver passando por essas semanas, ou também possa te inspirar, caso você ainda não esteja grávida, mas esteja planejando aí ter um bebê, tá bom? Então vamos começar falando da minha semana 29. Então, gente, a semana 29 começou para mim no dia 20 de novembro. E eu não tenho muita coisa, né, para poder falar aí dessa semana, mas nessa semana, gente, eu não sei se eu já comentei isso com vocês algumas outras vezes, eu já tinha sentido isso algumas outras vezes, mas nessa semana eu senti assim com uma intensidade mais forte que aconteceu. O Davi, como ele tá crescendo, né, já tá grande, já tá ganhando peso agora, então o que que vai acontecendo? Ele tá colocando o pezinho dele aqui, ó, embaixo da minha costela aqui do lado esquerdo. O engraçado é que é só do lado esquerdo, do lado direito eu nem sinto nada. E então direto assim eu acordo de madrugada com uma dorzinha aqui, ou então de manhã eu acordo com isso aqui bastante dolorido, porque eu acho que ele enfiou o pezinho aqui. Ó a participação, ó a participação. Você quer aparecer no vídeo, Timo? Não, pessoal, você ultimamente perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha das câmeras agora, o Timo. Então, gente, eu tenho sentido bastante aqui, assim, ó, que fica dolorido, sabe? A minha costela aqui. E às vezes eu sinto até meio que formigando. É engraçado. Que eu sinto meio formigando aqui, aí eu vou lá e começo a passar a mão assim, ó. Começa a passar a mão, começa a fazer tipo uma massagenzinha aqui para poder melhorar, né? Melhorar aqui a dorzinha, né? Que fica dando. Ai, e aí ele tira o pezinho e dá tipo uma massageada aqui também. E quando eu cutuco aqui que ele tá com o pé aqui, é engraçado que aí ele começa a mexer na barriga toda assim. Eu acho que trocando de posição, né? Então é muito legal. Um outro sintoma também, gente, que continuou nessa semana 29 e que vocês podem ver que continua até agora é a falta de ar. Eu tenho sentido assim bastante falta de ar em alguns momentos assim do dia. Não é, gente, o dia todo que eu sinto a falta de ar, né? Essa pressão aqui no diafragma, essa dificuldade um pouquinho para poder respirar. Não é nada assim, na verdade, desesperador, não, mas é uma sensação assim meio incômoda, né? Meio ruim. Não é nada assim muito grave, muito desesperador, mas que incomoda um pouquinho, né? Essa falta de ar aí que eu fico sentindo. Então, às vezes, eu tenho que sentar, parar, ficar quieta, aí eu respiro fundo para poder, né, dar uma melhorada, e aí dá uma melhorada e eu continuo a fazer o que eu estava fazendo, né? E aí fica tudo certo. Uma outra coisa também, gente, que eu comecei a fazer durante essa semana, né? Eu leio assim, gente, muito artigo, sabe? Na internet, leio assim muitas matérias na internet, assim várias coisas, várias publicações, tanto publicações de sites assim que eu sei que são sites mais confiáveis quando eu tenho alguma dúvida, ou então quando eu quero saber sobre algum assunto mais sério, sobre determinada coisa, sobre criação de filhos, sobre desenvolvimento infantil, eu sempre leio também alguns artigos na internet, alguns artigos acadêmicos, né, que são coisas mais sérias e tal. E agora, recentemente, eu comecei a ler esse livro aqui, que é o livro Nana Nenê. Quem me emprestou foi a minha sogra, a madrasta do Berg, a Carla. Ela me emprestou esse livro aqui, é um livro até antigo, essa edição aqui é uma edição mais antiga, mas já tem várias edições mais novas, e ele fala a respeito da rotina do bebê,
sobre você criar uma rotina para o seu bebê quando ele nascer e tal. Então, assim, é um livro muito bom. Eu já ouvi várias críticas, tanto positivas desse livro quanto negativas, mas eu decidi começar a ler porque eu acho o seguinte: a gente lê, pega o que a gente pode aproveitar e o restante que a gente não concorda, a gente pode colocar de lado ou refletir sobre aquilo e ver se realmente a nossa posição está correta ou se a gente tem que mudar, né? Porque a gente também tem que estar dispostos a mudar, porque nós também temos que estar dispostos a mudanças, né? Então eu tô lendo assim, tem algumas ideias realmente desse livro que eu não concordo, mas eu achei um livro assim muito bom, um livro excelente. A maioria das coisas assim, com certeza eu vou aproveitar. Com certeza eu vou tentar também criar uma rotina com o Davi. Eu sei, gente, que teoria é uma coisa e prática é outra, né? Mas esse livro é livro de médicos profissionais, então eu creio que o que eles estão falando aqui também não é balela, né? Encheção de linguiça. Então, com certeza eu vou tentar aplicar assim no meu cotidiano, né? No meu cotidiano, na minha vida com o Davizinho, algumas técnicas que ele explica aqui. Outras técnicas nem tanto, mas eu achei muito legal e eu super recomendo esse livro aqui se você precisar ler. Um outro livro também que eu comecei a ler, mas eu tô lendo assim mais esse, já tô terminando de ler esse, tô no finalzinho já, mas já comecei a ler outro livro também, que é o livro O Bebê Mais Feliz do Mundo. Esse livro eu não tô com ele aqui porque eu não tô lendo ele físico, eu tô lendo ele como e-book, né? Aqui pelo celular que eu tô lendo. E também é um livro assim muito bom, mas eu ainda tô no inicinho dele, então não tenho muita coisa para poder falar. Depois, se vocês quiserem, no próximo diário de gravidez eu posso falar sobre ele com vocês. É um livro muito legal, tem até um documentário, na verdade, esse livro aqui no YouTube que chama O Bebê Mais Feliz do Mundo. É um documentário de um médico, que é o mesmo médico escritor, né, desse livro. E é muito bom, gente. Eu acho que vale super a pena dar uma olhada aí para que você tenha o bebê mais feliz do mundo, né? Eu achei o título muito legal. Então, gente, a minha semana 30, ela começou no dia 27 de novembro e uma das coisas que marcou essa semana foi que eu comecei, assim, a sentir cansaço mais facilmente. Eu acho que eu já falei isso para vocês no último diário de gravidez, mas eu não me lembro agora. Mas, assim, às vezes eu faço alguma coisa, eu não sei também se é por conta da falta de ar, eu vou começar a fazer alguma coisa e eu demoro muito tempo para poder fazer porque eu me sinto assim cansada. Por exemplo, eu vou varrer a casa, vou passar um pano, vou fazer alguma coisa assim. Então aí acaba que eu me sinto cansada mais rápido e eu tenho que parar de fazer, descansar um pouco e depois continuar. É até assim engraçado porque eu demoro um tempão para poder fazer uma coisa que antes eu fazia rapidinho. Então eu tenho sentido assim um cansaço muito grande para poder fazer determinadas coisas. E aí eu tenho que parar e ficar mais quieta, mais tranquila, para eu poder continuar. Uma outra coisa também que eu tenho sentido, gente, isso é uma coisa assim que é muito chata e é muito ruim. E eu não sei muito bem por que que dá isso. Eu já até dei uma procurada na internet. Eu acho que tem a ver, né, com a nossa circulação sanguínea. Eu ainda, gente, não dei nenhum tipo de inchaço, não inchei assim nada, nem um pouquinho. Se Deus quiser também, nem vou inchar. Mas eu considero assim que eu tenho me movimentado bastante, caminhado, né? Então acho que isso contribui para que não tenha inchaço. Mas eu tenho sentido assim que algumas vezes os meus membros, assim, meus braços e pernas, às vezes eu sinto como se eles estivessem meio pesados, sabe? Eu não sei muito explicar para vocês. Se você já tiver tido aí essa sensação, se identificar, você coloca aqui embaixo nos comentários e fala comigo. Mas é assim, às vezes eu sinto, por exemplo, se eu tô fazendo alguma coisa assim com os braços em pés, com os braços levantados assim, aí eu sinto que tá muito pesado o meu braço, aí eu tenho que abaixar, esperar um pouquinho, e eu sinto a mesma coisa com as minhas pernas. Às vezes eu tô em pé fazendo alguma coisa e eu sinto assim a minha perna pesada, sabe? Aí eu tenho que sentar e ficar um pouco quieta também. Eu não sei se tem a ver com
eu acho que é com relação à circulação mesmo, igual eu já falei. Então, isso eu tenho sentido também. Eu já tinha sentido em algumas outras semanas, mas eu senti assim mais vezes mesmo esse sintoma na semana 30. Então, às vezes eu sinto assim, é um peso mesmo nos membros, assim, nos braços e nas pernas. Não é nada assim, ai meu Deus, mas é uma coisa assim, chata que incomoda, né? Então é meio ruim. Uma outra coisa também que aconteceu na semana 30 foi o meu pré-natal, né? Eu já tinha comentado para vocês que eu não tinha tido uma experiência muito boa no meu último pré-natal. Ah, gente, e eu já tive esses pré-natais assim, perto, né, um do outro, porque eu já tinha falado no último diário desse pré-natal e agora eu tô falando de novo de outro pré-natal, porque o meu pré-natal começou agora a ser de 3 em 3 semanas. Então, a cada 3 semanas eu tenho um novo pré-natal e depois vai mudar para de uma em uma semana. Toda semana eu vou ter pré-natal. Então, agora, nesse pré-natal, eu tinha comentado com vocês que no último não tinha tido essa experiência, né, muito boa, tinha tido algumas notícias, assim, desagradáveis, como eu estava com suspeita de diabetes gestacional, a médica tinha visto uma um pouquinho de sangue, né, na minha urina, e isso assim me deixou bastante preocupado, também me deixou bastante chateada o modo como a médica passou essas informações para mim. Eu achei que ela foi assim meio grossa, sabe, meio insensível assim no jeito dela falar. E aí eu nem queria mais que essa médica me atendesse, queria só que a minha médica me atendesse. Então aí quando eu fui pro pré-natal agora dessa vez. Quem me atendeu novamente foi ela. Mas, gente, dessa vez eu não tenho assim o que reclamar do atendimento dela. Ela foi bem atenciosa. Eu não sei se naquele dia ela estava passando por um dia ruim, entendeu? Realmente eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu não tive uma experiência muito legal com ela da primeira vez. Mas agora dessa vez foi tranquilo, assim, foi bem legal a consulta, né, com ela, porque dessa vez também tinha uma enfermeira, além dela, lá na sala, né, do consultório. Ela também chamou uma outra enfermeira que falava espanhol para poder traduzir para mim e para o Berg algumas coisas, né, que às vezes, porventura, eu e o Jonathan, a gente não entende do inglês, então quando traduz para o espanhol, aí a gente entende, assim, um pouco melhor, né, porque é meio similar a língua. Então aí tinha essa enfermeira e essa médica me atendendo. Então a consulta assim foi bem melhor. Graças a Deus ela me deu, gente, o resultado do exame de glicose. Não tinha nada no meu exame de glicose. Não estou com diabetes gestacional, graças a Deus, que isso estava me dando assim, querendo ou não, uma preocupação assim. Eu fiquei muito triste, muito chateada quando ela falou que eu poderia estar. Mas aí, graças a Deus, os exames não deram nada. Ela falou assim, né, que tá um pouquinho alterada realmente a minha glicose, que tá um pouquinho alta, mas que não é nada que eu precise assim de me preocupar muito, mas que é para eu evitar assim de ficar comendo açúcar, né, coisas que tem muito açúcar, porque senão o meu bebê pode nascer muito grande. Aí eu falei, não, não precisa de nascer um bebê muito grande, não. Pode ser um bebê pequeno, porque eu sou pequena. Então, para ele nascer, não tem nenhum problema ele ser pequeno, não. Depois, ele ganha peso e tal. Brinquei assim com ela até. Porque eu sou pequena, né, gente? Imagina nascer um bebezão grandão aqui de dentro de mim. Então aí ela me orientou isso para evitar comer um pouco mais de açúcar. Ela também me receitou ferro. Eu vou começar agora, né, a tomar os comprimidos de ferro que já estão lá na farmácia. Eu vou lá buscar essa semana agora. Quando vocês verem esse vídeo, né, já devo estar tomando. É, a, as pílulas de suplementação de ferro, que foi o que ela me passou, porque ela falou também assim que eu tô assim um pouquinho abaixo também da média dessa questão aí de anemia, então se abaixar mais do que eu já tô baixo, assim, se abaixar uns 3 ou 4 pontinhos lá que ela me falou, pode ser que eu fique com anemia. Então aí ela já me receitou ferro, já falou para eu comer bastante alimentos com ferro, porque isso daí eu já faço, né? Comer feijão, é,
folhas verdes, essas coisas assim. Então, eu já tô comendo. Então, gente, graças a Deus, deu tudo certinho nesse pré-natal, não tinha nada de errado. Ela ouviu o coraçãozinho da vizinha, a gente ouviu também, tá tudo certo, tá tudo correto, tá tudo correndo bem com a gestação. E graças a Deus, né, gente? Porque agora eu já começo com aquela sensação, ai meu Deus, tá perto, mas tá longe, né? Porque ainda faltam aí mais ou menos umas 10 semanas, né? Mas querendo ou não, se você olha para trás, tudo que já passou, né? Poxa, já tô na 30ª semana, não, o tanto que já passou, já tô pertinho. Mas aí quando você olha para frente, você fala, mas ainda falta 10 semanas. Mas, gente, ao mesmo tempo assim que tá perto, tá longe, a ansiedade começa a bater, a ansiedade começa a apertar aqui para poder conhecer o Davi, para poder pegar ele no colo, saber assim com quem que ele vai parecer, né? Poder cheirar, apertar, beijar. Então a minha ansiedade tá assim a mil, tá crescendo bastante. Gente, mas era isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês, tanto das semanas 29 quanto das semanas 30. Não tem assim muita coisa, né, para poder falar, muitos sintomas diferentes. Agora eu acho que é assim, né? Agora é mais ficar tranquila, terminar todas as coisas que tem para poder fazer, que tem muita coisa ainda para poder fazer, mas é isso. Então, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma. Se você gostou, por favor, dá joinha aqui embaixo nesse vídeo, porque isso ajuda eu saber se vocês estão gostando ou não, né, dos diários de gravidez ou de qualquer outro vídeo. Gostaria também de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. E também gostaria de convidar você a compartilhar esse vídeo, né, no seu Facebook ou em alguma outra mídia social que você tenha, onde você conheça outras mamães, né, ou futuras mamães, mulheres que estejam gravidinhas também, e que esse vídeo possa ajudar, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Agora, gente, vou mostrar aqui pra vocês a barriguinha do Davi. Ó,